carne na geladeira, o que aconteceu? Eu falei, pois é, Bruna, vamos sair para almoçar e depois nós resolvemos a mesa? Ela falou assim, eu não entendi. Eu falei, depois um dia eu te conto. Mas ela entendeu, pessoal. Passou uma família, né? Falei assim, tem alguém precisando mais do que nós? Mas glória a Deus, né? Isso acontece aqui para vocês. Teve um dia que tocou o interfone e ela falou assim, coloca o chinelo, porque está escorregando, né, tal. E para baixo da minha casa tem uma clínica de recuperação. Eu vou só resumir, não vou entrar em detalhes. E aí, a pessoa conversou comigo. A hora que eu voltei, ela olhou para mim e falou assim, ué, cadê seu chinelo? Você foi lá de fora de chinelo? Eu falei, pois é. Falei, pois é, Bruna. Depois a gente sai para comprar um novo para mim, né, Horácio? Amém, queridos? Glória a Deus. Abra comigo no livro de Salmos, Salmos 42. Tenho certeza que vai ser demais. Tem 2 semanas, né? Eu fui pregar lá em Catalão. Não teve como eu estar aqui com vocês. E estava já com saudade. Salmos, vamos lá? Salmo 42. Se você tiver uma caneta, um papel, anote, depois você compartilha na sua célula. Eu tenho certeza que essa palavra vai falar com você. Durante essa semana eu estava orando, falando com Deus, falando, Senhor, me dá uma palavra para mim. Eu preciso de uma palavra. Que essa palavra, ela penetre o mais profundo da minha alma, que o Senhor fale comigo. A gente vai vivendo algumas situações, pessoal, na nossa vida, que de repente nos deixa triste. Deixa eu só fazer uma pergunta, para você que está em casa, para você que está aqui no salão, eu queria que você olhasse para mim. Eu quero que você seja sincero agora. Alguém chorou essa semana? Ou foi só eu? Chorou. Talvez talvez foi só o teu travesseiro que viu as suas lágrimas. Alguém chorou? Você, em algum momento, você segurou uma dor no peito? E esse texto vai falar um pouquinho sobre isso, vai falar com você. Talvez você tenha um choro entalado na garganta. Algumas lutas que você tem passado. E essa palavra, eu falei, Deus, fala comigo. Antes de eu ministrar no sábado, eu quero que essa palavra fala comigo. Queridos, eu quero, você que está me ouvindo, você que está aqui, essa palavra na verdade foi para mim. Eu falei, Deus, eu quero que o Senhor fala comigo aquilo que eu estou vivendo, antes de eu expressar isso no sábado. E esse texto, olha só o que ele fala. Olha só o tanto que esse texto é profundo. O salmista, no Salmo 42, ele diz assim, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando eu irei e verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, enquanto dizem continuamente, onde está o teu Deus? Lembro-me dessas coisas e dentro de mim me derrete a alma. E como passava eu com a multidão de povos e os guiava em procissão à casa de Deus. Entre gritos de alegria e louvor, a multidão em festa. Por que está abatida minha alma? Diga assim comigo, por que está abatida minha alma? Por que minha alma está abatida? Olha só, por que está triste, ó minha alma? Por que eu estou triste? Guarde bem essa frase. Por que meu coração está triste? O salmista, ele faz essa pergunta. Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, e Ele é meu auxílio e Deus meu. Sinto-me abatido dentro de mim, a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, no monte Hermon, no outreiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao fulgor das tuas catatubas, todas as tuas ondas vagas passam sobre mim.
Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia. E à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, a minha rocha, porque te olvidastes de mim? Porque eis de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos. Esmigalha os ossos quando meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus onde estás? Versículo 11. Porque está abatida a minha alma. Porque se perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é meu auxílio e Deus meu. Olha só, versículo 11. Porque está tão triste minha alma? Porque minha alma está abatida. Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de ouvir a Tua palavra. Que essa palavra penetre o mais profundo da nossa alma. Que a nossa fé seja esticada, alongada. Que nós venhamos ter revelação dessa palavra nessa noite. Tira de nós toda ansiedade, toda preocupação, toda angústia. Mas que essa palavra penetre o mais profundo da nossa alma. Em nome de Jesus. Queridos, esse texto ele é muito interessante. O salmista, ele fala aqui de um momento, que ele está passando. E ele fala de algumas lutas, e ele faz duas perguntas. E essas duas perguntas falam da mesma coisa. Ele fala assim: por que está abatida a minha alma? Em outra versão fala: por que eu estou triste? Por que eu estou angustiado? E essa semana eu acordei fazendo essa pergunta. Falei: Deus, por que eu estou triste? Por que eu estou angustiado, Deus? Sabe, você já fez essa pergunta? Talvez muitas coisas tenham nos roubado a paz, tenham tirado o sossego. Talvez uma inquietação. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês, eu coloquei o título da palavra, coloca para mim. Eu acho que é o Enzo que está lá. Enzo, coloca o título da palavra para mim. Por que está abatida minha alma? Ou por que eu estou triste? Olha só. Por que está abatida a minha alma? Você já fez essa pergunta? Você já fez essa pergunta? Por que eu estou triste? Por que eu estou angustiado? Por que a minha alegria se foi? Tem coisas que vêm para roubar a nossa alegria. Por que aquela alegria que eu tinha de ir na casa de Deus foi tirada? Por que minha família está vivendo um momento triste? Qual que é o momento que eu estou vivendo hoje, queridos? Talvez é uma pergunta que eu tenho que fazer e você tem que fazer nessa noite. Eu não sei se você sabe, mas a primeira coisa que traz tristeza dentro do nosso coração, o que rouba a nossa alegria, são pessoas. Sabia disso? Pessoas roubam a nossa alegria. Às vezes, pessoas roubam a nossa alegria e nós também roubamos a alegria de pessoas. Da forma que nós falamos, como nós comportamos. E talvez aquelas pessoas que nós mais amamos são as pessoas que nos ferem. Aquelas pessoas que nós convivemos são as pessoas que nós sentimos magoados, tristes. Talvez a forma que fala, relacionamentos. Talvez as pessoas tenham sido ladrão de alegria e nós somos ladrão de alegrias na vida das pessoas. Quando você vai lá no livro de Lucas, capítulo 15, ali conta a história de um pai que tinha 2 filhos. E a Bíblia fala que o filho mais moço, um dia pediu parte da herança, foi embora. O mais velho ficou em casa. Aquele pai sempre desejou a volta daquele filho mais moço. E um dia ele volta. Mas ele gastou parte da herança. Ele gastou tudo que o pai tinha entregado para ele. E aí, quando o filho mais velho volta para casa, não dá tempo de nós lermos, havia festa, havia algo naquela casa. E o filho mais moço procurou um servo e falou: o que está acontecendo nessa casa? Ele falou assim: o seu irmão voltou. Em vez dele se alegrar, ele ficou triste. Ele falou assim: eu não entro nessa festa. Sabe, queridos, às vezes nós somos ladrão de alegria. E o pai chegou para ele e falou: meu filho, tudo que eu tenho é seu. Ele falou: pai, o senhor nunca me deu um novilho cevado.
E o pai olha para ele: meu filho, mas tudo que eu tenho é seu. Por que você está assim? Ele se recusou a entrar na festa. E às vezes tem pessoas que recusam se alegrar com o outro. Queridos, às vezes nós somos ladrão de alegria na vida das pessoas. Às vezes a gente fala que as pessoas roubam a nossa alegria, mas será que eu não tenho sido ladrão de alegria na vida das pessoas? Deixa eu só fazer uma pergunta. Quando você vê alguém que fala assim: olha, eu passei no vestibular, você se alegra com essa pessoa? Ou você fala assim: não, mas eu estudo tantos anos, eu sou mais inteligente. Quem já teve essa presunção? Vamos fazer uma terapia de grupo. Eu já fiz isso, pessoal. Aqui, ó. Ninguém está sendo corajoso como eu e o pastor Horácio, né, pastor Horácio? Já pensou também, Lu? Ai, eu já, graças a Deus, que eu não sou o único ET. Eu olho e falo assim: mas fulano passou e eu não. E dentro de nós pensamos: mas fulano, o que você achou do fulano? Ele é tão o quê? Mas fulano está trabalhando naquele lugar e eu não, não é, queridos? Às vezes nós somos ladrão de alegria. Eu lembro, queridos, quando eu fui comprar, né, o meu primeiro carro, né, eu não sei se era carro ou uma condução, mas comprei, né? Não era o Chevette igual do pastor Horácio, né? O Horácio tinha um Chevette, né, Horácio? Queridos, a hora que você ligava ele, já foi 1 litro de gasolina. E aí, queridos, eu cheguei em casa todo empolgado, eu falei: vó, eu comprei um carro. Minha tia mesmo, eu falei: comprei. Ó, que ela chegou na porta, né, que ela viu meu carro, ela falou assim: ah. Queridos, ela não falou nada, ela só fez assim: isso aí? Queridos, eu estava tão empolgado, né? Ela falou assim: ah, precisa falar alguma coisa? Não precisa, queridos, né? Então tem coisas que se tornam o quê? Ladrão de alegria. Eu gosto muito de contar isso aqui, porque quando eu construí minha casa, o meu sonho era ter um portão, aquele portão basculante, fala basculante, aquele portão que levanta, pessoal, era o meu sonho. E depois virou um pesadelo, mas por enquanto era um sonho. Era um sonho, porque aquele sonho de menino que eu falava assim, ó, já viu quando você entra assim, ó, na garagem, fica parecendo o Batman, né? E o portão levantava assim, fazia tá. Era o meu sonho, a hora que eu chegava em casa, a hora que fechava o portão fazia assim, pá! Era o meu sonho, pessoal, estou falando sério. E eu coloquei esse portão. Hoje, todo mundo que me pergunta, o Dudu falou assim: Altinho, estou pensando em pôr um portão. Eu falei: não põe. É um conselho que eu estou te dando, mas se você quiser, você põe. Depois eu conto para vocês por quê. Mas era um sonho. E aí eu estava lá, e o dia que colocou, né, o portão eletrônico, eu fiquei brincando com o controle. Falei: deixa eu ver até qual distância que eu possa abrir o portão. Pá, 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 pá. E quando eu olhei, o vizinho estava me olhando. E ele assim. E eu fiquei meio sem graça, que eu já tinha levantado umas 20 vezes. Parente do Daniel. É parente do Daniel. Ele olhou para mim e falou: deixa eu te falar um negócio. Esse portão é perigoso demais. Ali no lado de cima, o cara levantou o portão e fechou em cima do pescoço do menino. Eu olhei para ele e falei: seu ladrão de alegria. Porque era o meu sonho ter um portão desse. E às vezes, pessoal, nós somos o quê? Ladrão de alegria. Então a primeira coisa que rouba a nossa alegria são pessoas. Outra coisa são circunstâncias. E outra coisa são perdas da vida. Às vezes nossa alma está abatida, não é por coisas externas, mas são por coisas internas. Então a primeira coisa que eu coloquei, e eu quero te perguntar nessa noite: por que está abatido? Por que eu estou triste? Por que eu estou angustiado? A segunda coisa que eu coloquei, coloca aí para mim o próximo slide, fazendo um favor. Quais são as fortalezas da tristeza? Porque a tristeza, pessoal, é uma fortaleza.
É como o gigante Golias que nos afronta todos os dias. Aonde está o seu Deus? Será que realmente o seu Deus existe? São coisas que nos confrontam todos os dias. E a tristeza, pessoal, é uma fortaleza. De repente nós acordamos e nem sabemos porquê. Estamos com ansiedade. Eu não sei se você sabe, mas 73% da população, ela anda ansiosa. E a ansiedade, pessoal, quando você vai aqui no original, né, na Bíblia, você vai no grego, ansiedade significa estrangular, aquilo que tira o seu fôlego. Ou melhor, se eu não me engano, 73% das coisas que traz ansiedade dentro do seu coração, elas não concretizam. Sabia disso? Ficamos ansiosos com o dia de amanhã. Por isso que Mateus capítulo 6, o próprio Jesus, ele fala para os discípulos: por que andais ansiosos com o dia de amanhã? Com que há vez de beber, de comer, de vestir. Ele fala assim: olha os lírios do campo, olha os pássaros do céu, não semeia, nem colhe. Fala assim, nem Salomão com toda a sua glória se vestiu desse jeito. E lá no final ele dá o resumo. O que significa? O que traz ansiedade? Ele fala assim: homens de pequena fé. Sabe por que nós temos ansiedade? Porque nós perdemos a nossa fé. Homens de pequena fé. Sabe, querido, nós precisamos ter fé. Fé é acreditar no impossível. É acreditar que Deus pode fazer algo que eu e você, nós não podemos fazer. Uns têm muita fé, outros têm pouca fé, mas todo mundo fede um pouquinho, não é verdade? Uns fede muito e outros fede pouco, mas todo mundo fede um pouquinho, amém? Pergunta para a pessoa do seu lado, você fede muito ou você fede pouco? Mas todo mundo fede um pouquinho, não é, Cid? Fede mais, não, fede muito, né? Fede muito. Você já viu uma pessoa perfumada? Pessoal, olha aqui para mim. Já viu uma pessoa perfumada, quando passa perto de você, você faz o quê? Quando uma pessoa já está com o perfume vencido, igual os meninos que estavam fazendo aqui aula de teatro hoje, porque hoje não tinha jeito. A hora que passava perto de você, você fazia o quê? Né? Ou Tudo depende da forma e intensidade que você faz, ou não? Né? Então, quais são as fortalezas? Vamos lá, o próximo, fazendo um favor. O próximo. Por que está batida a minha alma? Por que se perturbas dentro de mim? O próximo slide. Vamos lá, eu vou te mostrar agora por que a tristeza se instala dentro de nós. Enzo, coloca o próximo slide para mim, fazendo um favor. E se alguém puder trazer um copo com água para mim, fazendo um favor. As razões pelas quais a tristeza finca raiz dentro do nosso coração. Você sabe por que a tristeza finca raiz dentro de nós, pessoal? Nós vamos descobrir agora nesse texto. Coloca o próximo slide para mim. O próximo, fazendo um favor. Quando distanciamos da presença de Deus. Olha só, versículo 1 e versículo 2, olha só. Diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando irei e verei diante da minha face. Versículo 6. Sinto abatido dentro de mim a minha alma, lembro-me, portanto, de ti na terra do Jordão. Olha só, a primeira coisa, que a pessoa ela está triste, porque ela se distanciou de Deus. Uma pessoa que se distancia de Deus, ela perde o seu brilho e a sua alegria. Hoje eu estava pensando, né, pessoal, eu gosto muito, né, principalmente daqueles desenhos antigos, e às vezes nós temos que ter a síndrome do Popeye. Alguém já assistiu o desenho do Popeye aqui ou não? Vamos lá, gente. Ah, meu irmão, você nunca assistiu o desenho do Popeye? Você sabe qual que é a síndrome do Popeye? O Popeye está lá, passa batido, enfrenta luta, dificuldade,
Mas quando é que ele sente forte? Vamos lá. Não é, pessoal. Não é. Vamos fazer uma terapia aqui de grupo. Vamos lá. Não é, Horácio. Não é quando ele come espinafre. O que desperta nele a vontade de vencer? Vamos lá. A Olívia Palito. Nem sei se pode falar isso, né? Nem sei se pode mais. Alguém me corrige, porque eu nem sei mais o que eu posso falar. De repente ela está ali, o Brutus chega ali, começa ali a assediar ela, tal. Ela fala assim: papai, papai. Aquilo cria uma indignação dentro dele. Ele come o espinafre. Queridos, e o que ele faz? Ele parte para cima. Será que a Olívia Palito precisa gritar no seu ouvido? Mas o que cria uma indignação dentro dele, para ele criar força para lutar, pessoal? Os gritos da Olívia Palito. Ele tem tanto amor por ela. Não é sério, pessoal. E às vezes nós temos que ter a síndrome do Popeye. O que mexe com você? Esses dias, hoje mesmo, eu estava conversando com a Simone. E aí a gente comentando de algo tal, de uma mãe que resolveu colocar um microfone na mochila do filho. O filho, ele precisa de uns tratamentos especiais. E aí aquelas que tinham que cuidar daquela criança, começou a zombar da criança dentro do consultório. E a mãe, a hora que escutou aquilo, a mãe denunciou. Eu olhei para Simone e falei: Simone, naquela hora que eu escutasse aquilo, eu ia ter a síndrome do Popeye. Eu resolveria aquilo na mesma hora que eu escutasse aquele negócio. Ela falou assim: eu? A hora que eu ligasse, que eu escutasse a primeira frase, eu resolveria. Mas sabe por quê, pessoal? A gente ama tanto, que a indignação toma conta do coração, não é verdade? Eu vou tomar liberdade, depois eu resolvo com a Simone. Ela falou assim: eu perderia meu réu primário. Ô Cezinha, o que você fazia? Você perdia seu réu primário? Também. Sabe, querido, eu não sei, você perderia seu réu primário, minha irmã? Olha lá, com certeza. Duas profissionais que tinham que cuidar daquela criança, começaram a fazer chacota da criança ali no tratamento. Apareceu no jornal, depois vocês podem ouvir por aí. E aí eu fico pensando, fico assim, será que se fosse comigo? Será que a síndrome do Popeye, né? Pessoal, não daria nem tempo de eu comer o espinafre. Mas às vezes tem coisas que nós precisamos, sabe o quê? Ficar indignados. Para nós mudarmos a situação na nossa vida. Porque a indignação, pessoal, nos tira da zona de conforto. E a gente fica perguntando, né? Será quando que eu me distanciei da presença do Senhor? O salmista fala que a tristeza tomou conta, porque ele se distanciou de Deus. E querendo ou não, queridos, nós temos um vazio dentro de nós, que é do tamanho de Deus. Eu não sei vocês, mas tem dia que eu paro e falo assim: eu preciso orar. Eu preciso tirar um tempo da leitura. Eu preciso adorar a Deus. Eu preciso ter um tempo com o Senhor. Eu preciso ter um tempo para abrir meu coração. Eu preciso ter um tempo com Deus, de falar: Deus, o que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Sabe, queridos, hoje não, mas há um tempo atrás, alguns anos atrás, eu pegava minha moto, eu ia ali sentido Indianópolis. Eu parava lá em cima do viaduto, eu sentava ali naquela ponte, olhava para o céu e falava: Deus, vamos ter um papo aqui? Vamos conversar? Não estou falando que vocês têm que fazer isso, não. Você sabe a sua forma de falar com Deus. Deus, vamos conversar? Eu preciso de uma resposta. Eu confio na sua palavra. O Senhor prometeu, está aqui, ó. E sabe, muitas vezes, pessoal, sabe quantas vezes Deus me respondeu?
Às vezes ele fala, monta na moto e vai para casa. Às vezes tem coisas que Deus não vai te responder. Ele vai te perguntar, falar assim, onde você estava quando eu criei todas as coisas? Tem coisas que nós passamos hoje, que nós não vamos entender, mas amanhã, quando eu falo amanhã, daqui 1 ano, 2 anos, nós vamos entender e compreender. Então, aqui o salmista, ele estava triste porque ele se distanciou de Deus, ele se distanciou da casa de Deus. Segunda coisa que mostra por que ele estava triste, no Salmo 42, segunda coisa, por que ele estava, essa fortaleza tomou conta? O próximo slide, fazendo um favor. Quando nós realimentamos dela, ele fala assim, as minhas lágrimas estão constantes dentro de mim. Sabe quando nós ficamos remoendo, mas não, mas por quê? Sabe, queridos, uma pergunta que eu tenho feito, será que eu quero ter razão ou eu quero ser feliz? Não, mas eu tenho razão, e às vezes nós temos razão mesmo, mas às vezes para ser feliz, queridos, nós temos que abrir mão da nossa razão. Esses dias eu escutei algo tremendo de uma pastora, que ela casou, e uma coisa que ela não gostava, era do marido deixar a toalha molhada em cima da cama. Queridos, toalha molhada em cima da cama é tremendo, não é, queridos? É tremendo, não é? A hora que você vai deitar, está geladinho, principalmente nesse... É bom, pessoal. E ela ia, ela olhava aquela toalha molhada em cima da cama, ela falava, ela brigava, e ela chegava no quarto, a toalha estava lá. E ela falou, já sei, eu vou pegar essa toalha, vou molhar ela mais ainda, vou deixar do lado dele, ainda vou cobrir com o cobertor dele. A hora que ele for dormir, ele nunca mais vai fazer isso. A hora que ela pegou a toalha, que ela levou no banheiro, o Espírito Santo falou com ela assim, você realmente vai fazer isso? E ela pegou aquela toalha, colocou para secar, pegou o telefone, ligou para ele e falou assim, amor, você deixou novamente a toalha em cima da cama, mas deixa eu te falar uma coisa, a partir de hoje eu não falo mais, mas eu quero te dizer que eu te amo, independente do que você tem feito. Ele deu um sorriso, e depois, ele nunca mais deixou a toalha molhada em cima da cama. Sabe, queridos, às vezes a nossa forma de fazer as coisas, aqui, né, às vezes nós ficamos realimentando as coisas, remoendo as coisas, às vezes nós ficamos tristes com algumas coisas, mas talvez o maior desafio de igreja é conviver com as coisas diferentes. Às vezes aqui na equipe de louvor, a Luciana vê tanta coisa, né, talvez já há 20 anos fazendo a mesma coisa que ela não gosta. E às vezes a gente vê coisa também que não gosta. Mas o que a gente tem que fazer, Luciana? O que nos une tem que ser maior do que aquilo que nos separa. Ou não? No casamento, aquilo que nos une tem que ser maior do que aquilo que nos separa. Como igreja, aquilo que nos une tem que ser maior do que aquilo que nos separa. Se a gente olha as coisas e fala assim, espera aí, conviver com os diferentes... Tem coisa que você faz que é melhor do que eu faço. Tem coisa que eu faço que é melhor do que você faz. Tem coisa que o outro faz é melhor do que você faz. Mas aquilo que nos une tem que ser maior. Mas a gente fica remoendo as dores, remoendo os passados. Um dia uma pessoa falou, pastor, você não conhece o meu passado. Eu falei assim, não adianta eu conhecer o seu passado, porque o seu passado não pode ser mudado. Passado pode ser mudado, gente? Não pode. Mas Deus quer escrever uma nova história. Então Deus não está preocupado com o meu passado, nem com o seu passado. Mas Deus está preocupado com o nosso presente, com o nosso futuro. Então não adianta a gente ficar remoendo coisas. Não é porque eu fui assim, agora eu tenho que ser. Às vezes tem gente que sofre da síndrome da Gabriela. Meu pai era assim, minha mãe é assim, eu nasci assim, você sempre assim. Está amarrado em nome de Jesus.
Amém, queridos? Porque o que Deus tem para mim e para você. Então ficar remoendo coisas, realimentando dores. Aconteceu, mas Deus pode mudar, amém? Terceira coisa que eu vejo, que o salmista ele faz, que traz tristeza, quando damos ouvido a sofisma. O que é sofisma? Mentira com aparência de verdade. Deus se esqueceu de mim. Deus não me ama. Deus ama mais o fulano do que eu. Eu fico vendo a história de Ana. A Bíblia fala que Ana não podia ter filhos. E um dia Eucana chegou para ela, porque dava porção dobrada. Não falou assim: Ana, eu não sou melhor do que 10 filhos. Ela falou assim: não, não é. Era uma mulher que era amada e não via que era amada. Era uma mulher que ela era protegida e não via que era protegida. Sabe, querido, se Deus não tem te dado algo, não quer dizer que Deus não te ama. Deus te ama. Deus, Ele me ama. Sabe, o amor de Deus é incondicional. Sabe por que é incondicional? Aquilo que Ele tinha que fazer, Ele já fez. Quando Ele morreu na cruz do Calvário, Ele não morreu por mim, só por mim. Ele morreu por você, Vivian. Morreu pelo Davi, morreu por cada um de nós. Mas o que faz diferença é como eu aceito o amor de Deus. E tem sofisma. O que é sofisma? Mentira com aparência de verdade. Eu fui naquela igreja, ninguém me olhou. Eu fui na célula, ninguém me abraçou, ninguém gosta de mim. Tem certeza que você nunca sentiu assim, né? Aquele lugar. Eu já ouvi isso aqui, né, pessoal? Então eu posso falar. Você é daquela igreja, Graciele? Aquela igreja que só tem rico. Quem já ouviu isso? É só eu. Amém? Amém, pessoal? Um dia uma pessoa chegou para mim e falou assim: você é daquela igreja? Qual igreja? Eu falei, daí eu chamei, aquela igreja só tem rico? Eu falei, qual igreja que você é? Da fulana de tal. Eu falei, aquela igreja que só tem pobre? A pessoa não gostou. Eu falei assim, eu gostei do que eu ouvi. Quantos gostou do que você ouviu? Você é de El Shaddai, daquela igreja que só tem rico? Se só tem rico, você é o quê? Rico ou não, pessoal? Somos ricos de alegria, somos ricos do Espírito Santo, somos ricos dos dons de Deus, amém, pessoal? E eu lembro um dia que tem um irmão, ele trabalhava em determinado lugar, e ele usou essa frase. A pessoa falou assim, vamos na igreja. Ela falou, não, aquela igreja só tem isso. E lá perto tinha uma juíza. Ela falou assim, eu ouvi você falando tal, que você não ia naquela igreja, porque ela só tinha isso tal. E deixa eu só te falar um negócio. Eu não sou evangélica, eu sou de determinada religião. Mas deixa eu só te falar uma coisa. É lá que você tem que ir. Ele falou, por quê? Porque nós temos que conviver com pessoas melhores do que nós. Porque nós temos que nos tornar melhor todos os dias. E deixa eu só falar uma coisa para vocês. Nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos todos os dias. Sabia disso? Quais são as 5 pessoas que te influenciam? Você vai ser a média delas. Com quem que eu ando? Quem que eu tenho caminhado? A pessoa que eu ando ama Jesus mais do que eu? Com quem eu ando, lê a Bíblia, igual ou a mais do que eu? A pessoa que eu caminho é apaixonada por Jesus, queridos. Outra coisa aqui. Lu, você me ajuda aqui, fazendo um favor? Quando nos afastamos do ambiente profético. Versículo 4, olha só. Outra coisa, versículo 4. Diz assim, lembro-me dessas coisas e dentro de mim me derrama a alma de como eu passava com a multidão e o povo guiava em procissão à casa de Deus. Naquela época o pessoal ia em procissão para a presença de Deus. Eu falei, eu lembro quando eu ia. Sabe, queridos, quer dizer que ele não ia mais. Quando nós nos afastamos do ambiente profético. Olha aqui para mim, pessoal, deixa eu só fazer uma pergunta. Qual que é o ambiente mais propício para você viver milagres? Dentro de uma igreja ou numa boate? Vamos lá, gente. Aonde você acha? Qual que é o ambiente mais propício para você viver um milagre? Sabe, o ambiente profético, né? No ambiente profético, tudo pode acontecer. Você pode ser surpreendido por Deus.
Sabe aquela coisa, o de repente de Deus? O de repente com um terremoto, o de repente com um fogo, o de repente com um vento, o de repente com uma brisa suave, o de repente de ser tocado de uma forma diferente. Sabe, no ambiente profético tudo pode acontecer. Sabe, no ambiente profético, aquilo que de repente você tanto anseia, tudo pode acontecer na sua vida. Sabe, no ambiente profético, Deus libera uma palavra sobre a sua vida. No ambiente profético, Deus usa a circunstância. No ambiente profético, aquela palavra que você tanto esperava vem ao seu coração. Sabe, talvez o seu coração está atribulado, aquelas tempestades que vêm, mas o de repente, sabe, queridos, no ambiente profético, de repente o nosso coração está tão atribulado, aí de repente Deus vira aqui e fala assim, aquele dia que você está mais atribulado, o coração angustiado, e de repente você olha na escala e fala assim, hoje eu tenho que ministrar louvor. Você olha e fala assim, o que eu vou cantar? De repente, você acorda, a vida está atribulada, de repente, Graciele, você fala assim, nossa, eu estou na escala da dança. Hoje eu vou ter que dançar. Tem dia que está aquele tribulão, aquele turbilhão de problema, de luta. Você olha e fala assim, amanhã eu tenho que ministrar pela manhã. Eu tenho que subir e pregar uma palavra. Você fala assim, qual que é a primeira coisa que vem no coração? Eu vou trocar. Eu vou ligar para alguém. Aí você lembra quando Deus fala assim, cadê o sacrifício? Porque dançar quando você compra uma casa ou troca de carro é muito lindo, pessoal. Você ministrar louvor aqui, ó. De repente você está aqui e fala assim, hoje eu não vou ministrar louvor. Você fala, Deus. E de repente os jovens vêm para frente e começam a cantar assim, 1000 graus, 1000 graus, 1000 graus. E você está só no pó. E você olha para trás e fala assim, 1000 graus. E aqui dentro um turbilhão de problemas, de luta, de angústia. E Deus fala, até 1000 graus. Às vezes eu olho aqui e eu não sei o que você está passando hoje. Você me olha, você não sabe o que eu estou passando. Você olha, você não sabe o que esses meninos têm enfrentado. E aí a gente olha, nós estamos no ambiente profético. Porque no ambiente profético, tudo pode acontecer. Sabe, queridos, teve um dia, um primo de 19 anos, eu evangelizei ele aceitou Jesus na célula, na quinta. Ele olhou para mim e falou assim, o que eu faço agora para ser crente? Falei, vamos para o culto no domingo. Eu falei, então tá, domingo eu estou lá. Quando deu domingo, ele tinha uma equipe lá, os jovens bateram lá na porta, eles andavam de moto. Ele falou assim, eu cheguei lá na porta de casa e falei assim, você combinou comigo, 6 horas nós temos culto lá na igreja. Ele falou, eu até já fui. E eu fiquei esperando, e ele saiu com esses jovens de moto, empinando, e descendo a Avenida Minas Gerais. Tinha óleo ali na descida, perto ali do Isolina. A hora que ele fez a curva, a moto derrapou, ele rodou e bateu com a cabeça no poste. Eu estava sentado aqui, uma pessoa da minha família entrou e falou assim, o Rondinelli, sofreu um acidente. 19 anos. Depois de 9 dias ele veio a óbito. E aí eu fui no velório, aqueles jovens tudo acelerando moto, com a camiseta, com a cara dele e tal. Eu cheguei lá e falei, pessoal, por favor, para tudo agora. Para. Desliga as motos para mim, fazendo um favor.
Deixa eu falar um negócio para vocês. Eu tive a idade dele, e ele não vai ter a oportunidade de ter a minha. Domingo, a hora que vocês foram lá na porta, me chamou. Amanhã vocês vão esquecer desse jovem. E deixa eu só falar para vocês, lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que chegue os dias mal, porque se ele tivesse no ambiente profético, hoje vocês não estavam acelerando essas motos e com essas camisetas horrorosas que vocês estão, porque amanhã vocês nem vão lembrar mais dele. Então lembra do seu Criador no dia da tua mocidade, antes que chegue o dia mal, e você pergunta antes que caia os dentes. Sabe que caiu os dentes? Velhice. Antes que se escureça o sol, antes que os seus olhos se fechem, porque um dia nós vamos encontrar com o nosso Criador. Sabe, queridos, eu quero estar no ambiente profético. Fala, Deus, eu quero estar todos os dias na casa do Senhor. Eu quero dizer, como no Salmo 84, mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Se tudo está bom, eu quero levantar as mãos para o céu e glorificar a Deus. Se os dias forem maus, eu quero levantar minhas mãos e glorificar a Deus. E para terminar, queridos, coloca para mim, fazendo um favor. Quando entramos em cadeias de pecado, um abismo chama outro abismo. Sabe, queridos, o pecado é que nos separa de Deus. Sabe, tem tantos pecados. Quando a gente fala pecado, infelizmente, a igreja, quando eu falo igreja, acha que pecado é só sexual, pessoal. Mas existe tanto tipo de pecado. Às vezes nós matamos as pessoas com a nossa língua. Nós matamos as pessoas com a indiferença. Quando a gente fala assim, não, fulano está em pecado, a pessoa fala, com quem? A gente acha que pecado é só sexual, pessoal. Mas há tanto tipo de pecado. Às vezes, infelizmente, a igreja evangélica é a única soldados que abandonam os seus. Às vezes nós lutamos para trazer para a igreja. E depois essas pessoas, nós tiramos elas da igreja. E depois falamos, nós temos que buscar o fulano. E uma coisa que eu vejo, queridos, nós precisamos um dos outros. Ninguém sobrevive sozinho. Sabe, ninguém sobrevive sozinho. Quando nós nascemos, nós precisamos de pessoas para nos ensinar, para nos limpar, para nos dar comida, para nos dar banho. E quando terminar a nossa história, nós vamos terminar com alguém fazendo as mesmas coisas. Ou não? Quando nós nascemos, precisamos de alguém para cuidar, dar banho, dar comida, tirar o quê? Não pode falar fezes, né? Porque senão... E quando termina a vida, como que nós terminamos? Começamos, né? Com alguém dando comida, limpando, precisamos de andador. E quando está tudo terminando, precisamos de quê? De alguém nos dar comida, nos dar banho. E precisamos de quê? De andador. Ou não? Precisamos de andador. Eu olho a minha avó, né? Minha avó teve 16 filhos, pessoal. 16. E no final da vida, né? Já com 100 anos eu passava lá e falava, vó, me abençoa que eu vou viajar. Ela falava assim, você está levando blusa? Você comeu? Eu sinto falta, pessoal, a hora que eu queria que a minha autoestima estivesse boa, eu ia lá e falava, benção, ela pegava minha mão e falava assim, você está tão magrinho. Falei, não sabe de nada. Ela falava assim, você precisa comer mais. Assim, vejo que é profeta. Porque no ambiente profético tudo pode acontecer. Vamos ficar de pé, pessoal. Feche seus olhos. Você pode pôr sua mão sobre o seu coração?
Talvez você anda triste, abatido nessa noite. Você que está em casa. No ambiente profético, tudo pode acontecer na sua vida. Talvez você chegou aqui nessa noite angustiada, um coração triste. Deixa o Espírito Santo trazer um renovo dentro de você. Deixa o Espírito Santo trazer um renovo no seu coração. Essa noite, a alegria do Senhor é a sua força. Eu quero te dizer que o Espírito Santo quer trazer um renovo dentro da sua alma. Pergunta para o Senhor, fala: Senhor, por que minha alma está triste? Por que meu coração está abatido? Por que eu estou angustiado? Por que eu ando triste nesses dias? Por que a ansiedade tem tomado conta do meu coração, Deus? Fala assim: alma, se submeta à palavra do Senhor. Alma, se alegre nessa noite na presença do Senhor. Você pode começar a orar, falar: a alegria do Senhor é nossa força. Sabe, falar: Senhor, essa noite eu quero sair desse lugar renovado pela Tua palavra. Sabe, queridos, levante a tua voz, comece a orar. Isso, levante a tua voz, fala: Senhor, nessa noite, o renovo do Senhor sobre a minha vida. Isso, levante a tua voz, comece a orar. Fala: alma, se submeta à palavra do Senhor. Aleluia. Te louvamos, Senhor, te louvamos, Deus. Preciso do teu perdão. Você pode fazer dessa canção sua oração nessa noite? Preciso de ti. Quebranta meu coração, como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, anseia por águas, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim. Como alto é o céu, tua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas
mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou resistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Precisamos de ti, Senhor. Precisamos da tua palavra. Precisamos da tua graça, da tua misericórdia sobre nós, em nome de Jesus. Queridos, quantos aqui precisam do Senhor? Sabe, talvez a tristeza tenha tomado conta, mas eu creio que essa noite é uma noite de renovo sobre nós, amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Dê um abraço aí na pessoa do seu lado, para que a alegria do Senhor é sua força. Te espera amanhã, que o Senhor renove as suas forças, a sua alegria, em nome de Jesus. Aleluia. Caiu.